Boa noite a todos. Vamos começar em 2 minutos. Dois minutinhos e começamos. Boa noite, Michael. Obrigado pela presença. Você foi o primeiro a entrar. Sempre um prazer contar com a tua participação, Michael. A gente vai aguardar um pouquinho, mais pessoas entrarem. O pessoal às vezes atrasa um pouquinho. Daqui a uns minutinhos começamos. Que bom que você conseguiu participar. Vamos falar um pouquinho sobre estresse. Tamo junto. Eu vou aguardar até... Boa noite, Maria. Obrigado pela presença. Vamos começar em 2 ou 3 minutos. Juarez, obrigado pela presença, Juarez. Começamos daqui a pouco. Juliana, doutora Juliana, não seria o mesmo sem você. Sempre uma satisfação contar com a tua participação aí nas nossas lives. Hoje eu acho que eu vou pedir para a Juliana entrar no ar também e cantar uma música pra gente. Obrigado, Juliana. Obrigado por participar. Mais um minutinho e efetivamente começamos. O assunto hoje é importante. Algo que tem um impacto significativo em nossas vidas não pode ser negligenciado. Até pode, mas é um preço muito alto. Boa noite, Juliana. Boa noite. A música não vai sair. Não tem problema, não tem problema. Então, quem sabe, numa outra live para você falar de química. Elisângela, obrigado pela presença. Marilda, muito obrigado. Começamos em 30 segundos. O pessoal do Bem Cuidada, acho que é os 50, né? Muito obrigado pela presença. Ficamos felizes com a presença de vocês aí. Ok, pessoal. Abertura oficial. Então, mais uma vez, agradeço a todos que estão nos acompanhando. Nessa live nós vamos falar sobre gestão de estresse. Vamos começar com as notícias mais difíceis. Milhões de pessoas morrem todos os anos por estresse. É lógico que alguns de vocês vão dizer, nunca vi no atestado de óbito ninguém que estivesse escrito que morreu de estresse. Não é isso que consta no atestado de óbito. O que aparece lá são os mecanismos pelos quais o estresse mata as pessoas, basicamente infarto, AVC, acidentes, violência e um leque enorme de doenças, todas elas, se não produzidas, potencializadas, agravadas por quadros crônicos ou agudos de estresse. Então volto a repetir, e sem nenhuma preocupação de errar, pode parecer um exagero, não é.
milhões de pessoas morrem prematuramente todos os anos porque não conseguiram fazer uma gestão adequada de estresse. Muito bem, qual é o começo da discussão? O que é estresse? Estresse é uma resposta psicológica, fisiológica e comportamental do organismo. Eu vou repetir porque é importante. É uma resposta psicológica, fisiológica, comportamental do nosso organismo a uma alteração no equilíbrio ou naquilo que podemos chamar de homeostase. Vamos a alguns exemplos. E ela foi criada pela natureza com um objetivo positivo. Vamos a alguns exemplos. A pessoa está andando na rua, baixou o nível de glicose no sangue, ela sente fome. Como é que o organismo dessa pessoa responde a isso? A pessoa procura comida. O Coronel Puchalski presente, muito obrigado. O Coronel Puchalski foi para a academia fazer exercício. Ele entra em estresse muscular. Eu sei que ele está em excelente condição física. Entra em estresse muscular. Como é que o organismo responde a esse estresse muscular? Hipertrofia. Ele ganha massa muscular. Terceiro exemplo, a Juliana assume a função de reitora da UTF-PR, a universidade em que ela trabalha. Vamos supor que um dia ela se torne reitora da universidade, é um cargo de enorme responsabilidade. Quando ela é eleita e descobre que vai assumir essa função, dá um frio na barriga. O que é esse frio na barriga? É uma resposta de estresse. É vasoconstrição visceral, é uma das primeiras respostas do estresse. E a pergunta é, esse estresse vai atrapalhar ou vai ajudar a Juliana? Eu conheço a Juliana e vai ajudá-la. Vai ajudar em que sentido? Ela vai se esforçar mais, ela vai se dedicar mais, vai estudar mais e vai se adaptar mais rápido à nova função. Quarto exemplo, um time de vôlei vai jogar em Quito, no Equador, a altitude é grande, vamos supor que sejam jogadoras de um time feminino brasileiro. O técnico vai, ou a técnica vai com elas para Quito com pelo menos 1 ou 2 semanas de antecedência. Por quê? Para gerar estresse respiratório por conta da altitude e promover um processo de adaptação em que o organismo produz ou aumenta o número de hemácias por ml de sangue, de modo que essas jogadoras possam competir de igual para igual com as jogadoras da região, acostumadas com os níveis de oxigênio mais baixos. Eu acho que já deu para pescar onde queremos chegar. Qual é o papel ou com que objetivo, entre aspas, a natureza criou esta resposta chamada estresse? Resumindo em uma palavra, adaptação. O estresse, repito, é uma resposta psicológica, fisiológica, comportamental do organismo criada pela natureza com o objetivo de nos adaptar, permitir que a gente possa nos adaptar mais rápido a alterações no equilíbrio interno ou externo. Nesse sentido, o estresse é muito positivo. Obrigado pela presença, Alexandre. Alexandre Exótico está aí. Muito bem. Lari Camboriú. Mas onde é que começa o problema, então? Quando as pressões persistem e a adaptação não vem. Alguns pesquisadores, como a Marilda Lipp, de Campinas, dividem o estresse em 4 fases. Fase de alerta, fiz contato com agente estressor, primeira fase. Fase 2, fase de resistência, eu mobilizo energia para produzir adaptação. Fase 3, fase de quase exaustão, eu não consegui produzir adaptação, as pressões persistem e o organismo começa a apresentar falhas. E fase 4 chama-se fase de exaustão, doença grave, morte. Nenhum de vocês está na fase 4, senão vocês não estariam acompanhando a live, vocês já teriam morrido ou estariam acamados, muito doentes. Como é que a pessoa faz para chegar na fase 4? Simples, é só ser negligente em relação à fase 3. Muito bem, volto a repetir, o estresse torna-se um problema, ele não é necessariamente um problema, repito, ele foi criado pela natureza para produzir adaptação, ele se torna um problema quando a adaptação não vem. Alguns pesquisadores dividem o termo estresse em 2 termos, eustresse, distresse. O que eles querem dizer? Eustresse é o estresse positivo, é o estresse que vai até a fase 2. Repito, fase 1, fase de alerta, fiz contato com o agente estressor. Fase 2, fase de resistência, eu mobilizo energia para gerar adaptação. Se eu consigo me adaptar nessa fase, eu saio do processo melhor do que quando entrei. O caso da Juliana, o exemplo que eu usei, ela estará preparada para a nova função. O caso do Coronel Puchalski, ele estará com mais massa muscular mais forte. O
caso da primeira pessoa que eu citei, nem dei um nome, baixou o nível de glicose no sangue, procurou uma lanchonete, comeu, subiu a glicose, restabeleceu o equilíbrio. Moral da história, a gente chama de eustresse, o estresse positivo, ou seja, aquele em que eu vou até a fase 2 e consigo a adaptação. O que as pessoas chamam de estresse? É o estresse que evolui para as fases 3, fase 4. Muito bem, o que a gente pretende discutir nessa live? Está aberta aí a perguntas de vocês, podem mandar alguns questionamentos, sempre são ricos, ajudam a puxar para a realidade de vocês. A gente vai discutir, já falamos do conceito, tá? Os principais sintomas da fase 3, lembrando que quem faz diagnóstico oficial de um quadro de estresse são profissionais da área de saúde, tá? Mas isso não impede que você faça uma prévia, que você faça uma avaliação de si mesmo, sempre lembrando que principalmente nessa área que afeta nossas emoções, obviamente a gente vai buscar os profissionais, os terapeutas, psicólogo, psiquiatra, quando necessário, mas nenhum deles pode te ajudar muito se você não fizer a sua parte. O principal responsável pelo gerenciamento de nosso estresse sempre seremos nós mesmos. E eu costumo dizer nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que gestão de estresse é um imperativo de ordem moral. Por que eu digo que é um imperativo de ordem moral? Eu tenho a obrigação de manter meu estresse em níveis aceitáveis, senão eu faço um trabalho ruim junto aos meus clientes, e eles não têm culpa se eu fui negligente na gestão do meu próprio estresse. A notícia ruim, é lógico, é que estamos sob um nível de pressão sem precedentes. Vamos fazer uma avaliação das mudanças que aconteceram ao longo do tempo com a sociedade. Se nós voltássemos 150 anos passado, na época dos seus tataravós, evidentemente a vida deles, repito, dos seus tataravós, era muito mais difícil do que a vida de vocês do ponto de vista físico. Imagine o que era banho há 150 anos atrás, a começar pela frequência. Imagine uma viagem de Curitiba a São Paulo há 150 anos. Era uma aventura com direito a muito desconforto. Tudo era muito difícil do ponto de vista físico. Mas e do ponto de vista psicológico? Com todo respeito aos seus tataravós, muito mais fácil. Hoje nós estamos sob um nível de pressão, repito, sem precedentes na história. Há uma velocidade de mudança muito grande das coisas, isso coloca as pessoas sob enorme pressão. E aqueles que negligenciarem estratégias de gestão de estresse tendem, em algum momento, a pagar um preço muito alto. Daqui a pouco vamos falar sobre o preço da negligência em relação à gestão de estresse. Muito bem, mas enfim, o que dispara estresse nas pessoas? Quais são os agentes estressores capazes de promover desequilíbrio e que, se for ignorado, cobra um preço na forma de doenças, de acidentes, de violência? Deixa eu falar já, hein? Qual é o preço de ser negligente em relação à gestão de estresse? Número 1, cai a tua produtividade. Número 2, principalmente homens, tem que tomar muito cuidado com isso, aumenta o risco de você se comportar de maneira violenta. Existe um fenômeno chamado sequestro emocional, os neurofisiologistas chamam de bloqueio neocortical, é o famoso cego de raiva. Evidentemente também pode acontecer com mulheres, mas é aquela situação em que você está no trânsito, o motorista fechou você, né, buzinou, xingou você e, como se não bastasse, encostou o carro do lado e cuspiu no vidro. Começou aquilo que a gente chama de sequestro emocional, né, que a pessoa perde o controle sobre si mesma. O bloqueio neocortical, o cérebro de vocês é dividido em 3 camadas. A camada mais externa chama-se neocórtex, é responsável pelo raciocínio. A camada de baixo chama-se cérebro límbico, é responsável pelas emoções superiores. E lá no meio tem um componente chamado complexo R, recebe esse nome porque nós herdamos dos répteis, responsável por funções básicas, entre elas a autodefesa, controle de território, sexualidade, etc. Muito bem. O que as pesquisas mostram que acontece com o cérebro da pessoa sob sequestro emocional, ou seja, cega de raiva? A atividade neocortical despenca, ou seja, as áreas do cérebro responsáveis pelo raciocínio são bastante bloqueadas, a pessoa perde grande parte da sua capacidade de avaliação crítica. E o complexo R assume o controle. Ou seja, você volta milhões de anos na escala evolutiva e se comporta de maneira parecida com um crocodilo. Aí você desce do carro e mata o outro motorista. 2 segundos depois de puxar o gatilho ou de terminar de estrangulá-lo, você já está arrependido pelo que fez.
mas vai ter que responder por isso. É claro que isso não é uma coisa que acontece todos os dias, mas aconteceu milhares de vezes em inúmeros lugares. Né? Qual é a causa disso, ou onde é que estão as responsabilidades? A pessoa que cometeu um crime dessa natureza, ela vai tentar se justificar que perdeu o controle, que não conseguia se controlar, mas ela é responsável sim por ter sido negligente, não ter feito um trabalho de base em termos de gestão de estresse. Algo parecido com uma discussão que eu vi entre um técnico e um atleta. Os dois estavam muito irritados e o atleta gritava para o técnico: eu dei o melhor de mim no jogo. E o técnico respondeu: sim, mas não no treino. Então esse atleta não era inocente. Da mesma forma, essa pessoa que perdeu a cabeça no trânsito, ela não é totalmente inocente. Naquele momento ela de fato perdeu grande parte do autocontrole, mas ela foi responsável por ter ignorado as inúmeras possibilidades, recursos que existem para fazer um trabalho de base em termos de gestão de estresse, e é isso que a gente vai discutir daqui a pouco, o que nós podemos fazer para manter o estresse em níveis aceitáveis. Quais são os disparadores de estresse? Nós vamos dividir eles em duas categorias, né? Agentes estressores externos e agentes estressores internos. Os externos fora da gente, quais são os principais? Dor, calor, frio, fome, elementos que irritem, amedrontem, confundam ou excitem. O menos conhecido é a excitação. Excitação em que sentido? Alegria demais. Veja, o exemplo que eu sempre uso, quem fez curso comigo já ouviu, vamos supor que uma das moças que está acompanhando aqui a nossa live, espera aí que temos uma pergunta aqui. Não, perfeito. Uma das moças que está acompanhando a nossa live aqui tem dois meninos, um de 4 e um de 5 anos. E ela vai com o marido e com as crianças para a praia amanhã. Ela avisa eles hoje à noite? Claro que não. Se avisar, eles não dormem, passam a noite inteira de olho arregalado, praia, e não conseguem aproveitar o passeio na praia no dia seguinte, cansados que estão por não terem dormido. Eles construíram um quadro de estresse por excitação, por alegria. Sentimentos positivos também podem produzir um quadro agudo de estresse, com resultados ruins, eventualmente. Okay? Muito bem, então os disparadores de estresse externos, os agentes estressores são, repito, dor, calor, frio, fome, elementos que irritem, amedrontem, confundam ou excitem. Quais são os disparadores internos de estresse? Medos, insegurança, agressividade excessiva, timidez. Esses são alguns dos principais disparadores internos. E esses agentes estressores internos têm um problema muito grave, né? Eles vão com você para onde você for. Se a pessoa tem um vizinho barulhento e ela vai para a praia, ela se livrou temporariamente desse agente estressor. Mas se ela é muito tímida e isso a estressa, quando ela for para a praia, ela continua sendo tímida, ela vai ter que superar isso. Né? Repito, esses agentes estressores internos acompanham a pessoa, portanto, são mais perigosos. Muito bem. O que nos interessa em especial nessa live? Discutir quais são os principais sintomas, repito, da fase 3, né? Para você fazer uma prévia de diagnóstico em você mesmo, e que tipo de intervenção a gente pode fazer para que o estresse fique em níveis aceitáveis. Lembrando que zero estresse é uma expressão, não é isso que a gente quer. O cidadão que é zero estresse é tão contente quanto inútil. A empresa vai quebrar, legal. Veja, um pouco de estresse é muito positivo, né? A vida é uma sucessão de desequilibrar-se e reequilibrar-se. Eu vou repetir, hein? Aprendi isso com um cara chamado Oswaldo. A vida é uma sucessão de desequilibrar-se e reequilibrar-se. Esse é o caminho para evoluir. Não há evolução sem algum nível de desconforto, não há aprendizado sem algum nível de desconforto. Vamos pegar um exemplo bem básico. Como é que a gente faz para andar? Você tem que jogar o seu corpo para frente, causando um desequilíbrio temporário que é interrompido quando você lança a perna e segura o corpo. E assim sucessivamente você vai jogando o corpo para frente, alternando as pernas, você anda. Andar é uma sucessão de desequilibrar-se, reequilibrar-se. Né? Eu dei aula de química há muitos anos. Eu lembro, eu vi isso acontecer muitas vezes, eu chegava na sala de aula, os alunos contentes, a maioria deles, adolescente está sempre sorrindo, o adolescente que não estiver sorrindo o tempo todo tem que investigar, tem alguma coisa errada, é da natureza dos jovens serem alegres, né? Mas chega na sala de aula todo mundo contente, alegre e tal. E aí eu começo a falar sobre equações químicas, e aos poucos a expressão no rosto deles vai mudando para algo parecido com dor. Literalmente, se batesse uma foto daqueles meninos, daquelas meninas e mandasse para os pais, eles iam dizer, minha filha, meu filho tá com dor. Né? Por que eles faziam aquela expressão? Né?
Porque eles tinham percebido que aquele conteúdo era difícil, era essencial para o sucesso deles, né? No vestibular, por exemplo, que eles iam ter que fazer bastante esforço para entender aquilo. Mas à medida que eu continuava explicando e eles iam entendendo, daqui a pouco você vê um sorrisão na cara do rapaz, da moça. O que acontece? Quando eu entrei na sala de aula, eles estavam equilibrados do ponto de vista emocional. No momento que eu apresentei a eles equações químicas, eu causei um desequilíbrio. Daí a expressão de sofrimento. Literalmente, quem dá aula sabe do que eu estou falando. Os alunos fazem uma expressão, parece que está com dor. Né? Eu causei um desequilíbrio. Tá? No momento que o rapaz, a moça, o aluno, entendeu, ele se reequilibra, mas num patamar superior. A vida é, portanto, uma sucessão de desequilibrar-se e reequilibrar-se. Quando é que a coisa vira um problema? Quando, por exemplo, o menino, a menina se desequilibra com aquele conteúdo de equações químicas e não o aprende. O desequilíbrio permanece, a pressão permanece, não há reequilibração. Isso vale para inúmeras situações, ok? Muito bem. Pessoal aí dá um positivo, estão me vendo? Estão me ouvindo? Temporariamente caiu a conexão. Alguém pode confirmar aí se estão me ouvindo, mandar um positivo aí? Não? Eu acho que caiu mesmo. Não. Pessoal que está acompanhando a live aí, manda um positivo, um oi, só para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo, estão me vendo. Tá, beleza. Muito bem, deixa eu ver aqui, só um segundinho, pessoal. Mônica Gimenez está aqui com a gente, Suzana. Juliana não consegue, acho que não está acompanhando. Perfeito. Vamos lá. Principais sintomas da fase 3. Né? Lembrando que fase 1 do estresse é a fase de alerta, fiz contato com agente estressor. Fase 2, fase de resistência, mobilizo energia para gerar adaptação. Fase 3 do estresse é a fase de quase exaustão. Eu não consegui me reequilibrar, as pressões continuam e o organismo começa a apresentar falhas. E fase 4, doença grave ou morte. Ok? Muito bem. Principais sintomas da fase 3, eu estou aqui com uma colinha para não esquecer nada que seja importante para nós. Primeiro, alteração de humor sem explicação razoável. Vamos supor que num dia você está mal-humorado porque seu vizinho está zombando de você, o seu time perdeu de 5-0 para o time dele. Ou vamos mudar, perdeu de 4-0, ele está dando tchau para você assim, ok? Muito bem. Ali é um motivo para você estar aborrecido. Mas num determinado dia você está de mau humor, não sabe por quê. Num determinado dia você está ansioso, não sabe por quê. É natural que você fique ansioso se você tem uma reunião, uma prova, uma atividade muito importante no dia seguinte. Mas, repito, alterações de humor sem que haja uma justificativa razoável, primeiro sintoma da fase 3. Segundo sintoma, problemas de sono. O que eu quero dizer com problemas de sono? Os mais variados. Né? Cabe aqui um parênteses, né? Todos esses sintomas que eu estou apresentando, isoladamente, podem ser outra coisa, que não tem absolutamente nada a ver com estresse. Tá? No conjunto, constituem estresse. Muito bem. Aproveitar para fazer um outro parênteses. Tá? As pessoas, reenfatizar algo importante. As pessoas que ignoram o gerenciamento de estresse, cedo ou tarde, o que acontece? Cai produtividade no trabalho, tá? Reduz a capacidade de aprender, tá? Aumenta a frequência e gravidade de doenças, envolvem-se em acidentes. Né? O melhor motorista que eu conheço bateu de ré num poste. Né? Qual é a explicação? O poste não estava em movimento, né? E ele estava se divorciando. Para a maioria dos casais, divórcio é um período da vida muito estressante. Né? E em função do estresse, ele perdeu a capacidade de enxergar um poste enorme, apesar de o dia estar claro, a visibilidade ser perfeita, né, acabou batendo de ré no poste. Ou seja, as pessoas que ignoram gestão de estresse envolvem-se com mais frequência em acidentes, ficam doentes com mais frequência, envolvem-se em atos de violência, às vezes que não tem nada a ver com autodefesa ou legítima defesa, mas violência por descontrole, né, afetam suas relações pessoais. Vamos a um exemplo simples, né? Você está conversando com a sua mãe, e você ama a sua mãe, e ela faz uma pergunta um pouco mais ingênua. Antes de responder, você vira os olhos para cima. Pronto, está feita a encrenca.
né? Você a desrespeitou. E é lógico que você não tinha um plano, quero desrespeitar minha mãe hoje para estragar o meu relacionamento com ela. Não era esse seu plano. Aquilo aconteceu de maneira quase automática. Você não teve controle. Naquele momento você não teve, mas você teria antes. Se você tivesse feito um ótimo trabalho de base em gestão de estresse, você não teria erguido os olhos desrespeitando sua mãe, você teria tido mais paciência. A gestão do estresse nos permite mais tolerância em relação aos agentes estressores, menos resposta em relação a agentes estressores. Muito bem, voltando lá, principais sintomas da fase 3. Primeiro, alteração de humor sem justificativa razoável. Segundo, problemas de sono. Que tipo de problema? Você demora para adormecer, adormece e não acorda mais. Desculpe, não acorda mais, bobagem. Se demora para adormecer, adormece, acorda várias vezes ao longo da noite, sono muito interrompido. Tá? Ou uma coisa horrível que já aconteceu com alguns de vocês, né? Você programa o despertador, você fecha os olhos e o despertador toca. Né? Você viu que já está no horário de acordar de manhã, né? A impressão que você tem é que aquela noite não passou, o relógio te diz que aquela noite passou, mas a sensação que você tem é que não aconteceu nada, e você não levanta, né? Você se joga no chão e rasteja em direção ao banheiro com o que sobrou de energia. Né? Um horror, aquela noite teve péssima qualidade. Inúmeros fatores afetam a qualidade do sono, um deles evidentemente é o estresse, basta que você esteja estressado de maneira aguda para que o seu sono perca muito em qualidade. Terceiro sintoma, alteração de apetite. As pessoas sob estresse, da fase 3 ou na fase 4, elas tendem a ter alteração muito significativa de apetite. Né? Para mais ou para menos. Algumas pessoas vão passar a comer muito mais e vão ganhar peso. Outras pessoas vão passar a comer muito menos e vão perder peso. Cada um é diferente. Mas vai haver uma alteração muito significativa de peso. Quarto sintoma, redução de interesse sexual. Poucas coisas derrubam o impulso sexual das pessoas. O impulso sexual das pessoas é variável. Tem pessoas que, por razões biológicas, acredita-se, o impulso delas é quase zero, são raras, evidentemente. Tem pessoas que o impulso é muito intenso. A maioria de nós está no meio do caminho e cada um conhece o seu impulso sexual. Mas o estresse na fase 3 tende a derrubar isso, a ponto de pessoas jovens, saudáveis, sexualmente ativas, perderem total e completamente o interesse por atividade sexual. Baixado o estresse, a tendência é que isso volte ao normal. Tá? Outro sintoma bem característico, aí vocês vão dizer que eu estou estressado, não é o caso, é perda de cabelo. Alan Santana está estressado. A minha perda de cabelo é lenta, gradativa, tá? Por razões genéticas. Mas quando a perda de cabelo é rápida, você passa o pente, passa a escova no cabelo, sai aquele chumaço de cabelo, ou você está com um problema muito sério no couro cabeludo, né? Ou você está estressado. O estresse leva à perda rápida de cabelo. Outro sintoma bem característico são falhas de memória. Falhas de memória todos têm, é normal. O problema é quando as falhas são recorrentes e muito graves. Você está há 5, 10 minutos na fila do caixa eletrônico, chegou a tua vez, você faz 1, 2 tentativas, aí dá aquela risadinha sem graça para a pessoa de trás e diz que mudou de ideia. Na verdade, você não consegue lembrar a droga da senha. Você precisa preencher um documento com seu endereço e não consegue fazê-lo. Enfim, as pessoas sob estresse esquecem as coisas mais absurdas, não se esquecem completamente a data de nascimento, por exemplo, dados que ela deveria recordar com facilidade. Claro, outros fatores também afetam a memória, mas basta que você esteja bastante estressado para ter falhas importantes de memória que podem, inclusive, afetar a sua segurança. Outro sintoma bem característico é o isolamento. As pessoas estressadas, elas tendem a interagir menos, fugir das interações, ela quer ficar mais sozinha, não quer conversar com ninguém. Enfim, ela fica mais isolada, é uma das características das pessoas estressadas. O sintoma seguinte é queda na imunidade. Pessoas estressadas, elas passam a ser alvo de doenças oportunistas. Dependendo do nível de estresse, a pessoa tem sapinho, candidíase oral, que é uma doença de imunodeprimido, mas mesmo que não chegue nesse nível,
As pessoas que têm herpes, por exemplo, herpes labial, né, elas têm um termômetro para estresse. Quando elas ficam estressadas, surge a erupção, né, causada pelo vírus. Né? Mulheres que têm cândida é muito comum, quando elas estão estressadas, aquela situação sai de controle. A pessoa estressada também ela tende a demorar mais para se recuperar de todo e qualquer tipo de infecção. Ou seja, ela passa a ser alvo de doenças oportunistas. Manter a imunidade em boas condições é essencial para quem pretende ter uma vida longa, saudável e produtiva. E o estresse é um poderoso imunodepressor. Na verdade, ele abre as portas, quando ele é crônico, ele abre as portas para doenças gravíssimas. Né? Veja, eu falei no começo da live que milhões de pessoas morrem de estresse todos os anos. Né? O estresse que levou um homem a princípio saudável de 45 anos de idade a infartar. Por quê? Porque ele foi fazendo aterosclerose. Né? A aterosclerose um entupimento dos vasos, principalmente os vasos do coração, é multifatorial, vários fatores estão em jogo, mas o estresse tem um peso enorme na possibilidade de surgimento dessa doença, na gravidade, na velocidade com que ela evolui. É o estresse que leva a imunidade da pessoa a cair e abrir as portas para o câncer. Veja, o câncer não é uma doença, são centenas, depende do tipo de tecido e de célula envolvida. Né? E, novamente, o câncer, como toda doença, é multifatorial. Mas um dos fatores mais preponderantes é exatamente a condição imune. Cerca de 100 vezes por dia, as células de uma pessoa normal, de um adulto normal, sofrem alguma mutação tão profunda que deixam de cumprir suas funções e são uma colônia cancerosa em potencial. O sistema imunológico imediatamente identifica aquela célula como anormal e a destrói. Nosso sistema imune não faz prisioneiros. Tudo isso corre bem, desde que a tua imunidade esteja em ordem. Okay? Mais um motivo para fazer gestão de estresse. Tá? Outra característica dos estressados é a busca de fugas. Que tipo de fuga? Drogas, bebida. Tá? Enfim, as pessoas buscam consumo abusivo de álcool ou de drogas, por outras razões também, mas uma das coisas que dispara o consumo de drogas de abuso é o estresse. E, finalmente, fadiga crônica. Esse é um sintoma bem característico. Tá? Daqui a pouco nós vamos para o núcleo da nossa live, que é o que fazer para lidar melhor com o estresse. Tá? O que eu quero dizer com fadiga crônica? Vamos supor que, vamos imaginar agora que no feriado do carnaval você tivesse livre. Vamos imaginar que você estivesse livre. Né? Amanhã, sábado, domingo, segunda e terça e quarta. Tá? Teu patrão lá é extremamente generoso. Você tem 5 dias livres. Né? E não tem responsabilidade nenhuma nesses dias, pode só descansar. Ao final do feriadão, você está exausto. Está exausta. Pessoas cronicamente estressadas perdem a capacidade de relaxar, perdem a capacidade de descansar, de se recuperar tanto física quanto psicologicamente. Tá? Quando dispõe de tempo para descanso ou para lazer, a fadiga crônica é um dos sintomas que acompanham os cronicamente estressados. Meus amigos, essa era a primeira parte da live, agora vamos àquilo que efetivamente interessa. O que nós vamos discutir agora? O que fazer para manter o estresse em níveis melhores. Eu fiz uma listinha de 7 alternativas, obviamente há mais do que isso, é um programa de controle de estresse que eu compilei, não fui eu que criou esse programa. Ele é extremamente eficaz e ele não funciona basicamente em 2 situações. Primeira, quando você não o usa, tá? E segunda, se você tiver um complicador muito grave na sua vida, ainda assim ele vai amenizar a situação. Passos para o gerenciamento de estresse número 1, conhecimento. General Clayton escreveu: conhecimento é metade da batalha. Ninguém vai para o campo de batalha sem querer informações sobre o adversário. Tá? Onde é que eu estou tentando chegar? A pessoa, se algum de vocês recebeu um diagnóstico, por exemplo, de hérnia de hiato, que é um problema, né, numa válvula do estômago, você recebeu um diagnóstico de hérnia de hiato, a primeira coisa que você faz quando chegar em casa é ir para o Google, tá? Ou um outro motor de busca, né? O que é isso aí que o médico falou que eu tenho? Essa é uma resposta normal. E se você não faz isso, deveria fazer, ok? As pessoas lidam com o estresse, no entanto, e não sabem quase nada sobre ele. Né? E nesse sentido, vocês que estão acompanhando a live estão de parabéns, né? Estão buscando informação. Entrem no meu canal no YouTube, né? Vejam lá, tem 2 vídeos sobre estresse, leiam sobre estresse. O primeiro passo para lidar com estresse é conhecimento. É muito mais fácil lidar com o adversário que eu conheço. Segundo passo para lidar com o estresse, atividade física. Lamento informar, não há escapatória. Deve existir em algum lugar nesse planeta alguém sedentário
e com o estresse em níveis bons, mas eu nunca encontrei. Tá? Não é minha intenção ofender ninguém, a intenção é sensibilizar, mas se você é sedentário, você está mais estressado do que deveria. É quase impossível o controle de estresse, o gerenciamento de estresse, sem ser fisicamente ativo. Faça o que for, o que eu quero, o que eu chamo de fisicamente ativo. Seu coração tem que bater mais rápido por pelo menos meia hora, no mínimo 3 vezes por semana. Esse é um critério aceito por muitos especialistas. Tem algumas divergências, mas esse é um critério bastante aceito. Repito, seu coração tem que bater mais rápido, por pelo menos 30 minutos, ao menos 3 vezes por semana. Faça o que for necessário. Prometa para alguém da sua família que vai ficar cobrando de você, paga academia adiantado, faz em grupo, faça o que for preciso, mas torne-se fisicamente ativo ou continue lidando com as consequências negativas do estresse. Veja, o nosso desempenho sempre vai depender das nossas capacidades menos interferências. Vou repetir, o desempenho de qualquer pessoa depende da capacidade dessa pessoa, a capacidade que ela construiu. Eu chamo também de capacidade instalada, somatória da experiência, da condição física dela, do conhecimento dela. Ok? Capacidade instalada, menos interferências. O melhor jogador de xadrez do mundo não vai jogar bem se estiver alcoolizado. Tem uma série de xadrez agora recentemente, a moça de vez em quando joga alcoolizado, mas aquilo é filme. Enfim, você não vai operar dentro do limite da sua capacidade se você tiver dormido muito pouco na noite anterior. Como é que eu melhoro o desempenho? Ou eu aumento a capacidade instalada ou eu reduzo a interferência. Qual é uma das interferências que nos preocupa? Estresse. Então, ao reduzir estresse, automaticamente você eleva seu desempenho, de modo muito significativo. Alguns de vocês são carros de Fórmula 1 rodando com combustível ruim, ou com o freio de mão puxado. Ou seja, vocês estão operando muito, muito aquém daquilo que poderiam fazer. Ao reduzir estresse, repito, você automaticamente tem um ganho significativo de desempenho. Muito bem. Nós falávamos então, como primeiro passo, conhecimento. Segundo, atividade física regular. Terceiro, técnicas de resiliência. Resiliência é um conceito que nasceu na engenharia. É a propriedade de objetos, de uma vez deformados por uma força, cessada a força, voltar à forma original. Mola. Então eu pressiono uma mola, ela não tem mais o mesmo formato, eu solto, ela volta à forma original. Uma bolinha de borracha que eu esmago, ela obviamente deixou de ser esférica, ao soltar ela volta a ser esférica. Isso é resiliência em engenharia. A psicologia aplicada emprestou o termo para se referir à sua habilidade, à minha habilidade de nos reequilibrarmos quando nós nos desequilibramos. Exemplo, estou no trânsito, o motorista me desrespeitou, me agrediu, e eu me irritei, mas eu me reequilibro antes de fazer a bobagem de descer do carro e matar ou morrer. Você está muito ansioso, muito ansiosa, e você encontra uma estratégia para se reequilibrar, para poder dormir aquela noite. Você precisa trabalhar no dia seguinte. Você ficou triste e consegue se reequilibrar mais rápido para poder voltar às suas atividades. A tristeza também afeta nosso desempenho. Resiliência, portanto, é a nossa capacidade de nos reequilibrarmos mais rápido de desequilíbrios de ordem emocional como raiva, medo, tristeza, ansiedade. Muito bem, e existem técnicas de resiliência. Daqui a pouco nós vamos falar de 2 técnicas de resiliência extremamente eficazes, de simples aplicação e que, se adotadas de maneira sistemática, podem fazer uma enorme diferença no seu nível médio de estresse. A gente busca o quê? Reduzir o nível médio de estresse e minimizar os picos de estresse. Todo mundo tem picos de estresse. Eu quero torná-los menos frequentes, menos altos e baixar meu nível médio de estresse para um ponto interessante, que obviamente não é 0, mas não um nível em que a maioria das pessoas está, por conta das pressões causadas pelas mudanças profundas que a sociedade sofreu nos últimos anos. Muito bem, vamos falar sobre técnicas de resiliência daqui a pouco. O item seguinte aqui na minha lista é identifique e neutralize. O que eu quero dizer com isso? Você se estressa muito porque seu filho não arruma o quarto. Muito bem. E você chamou a atenção do seu menino 50 vezes por conta disso. O que vai acontecer na 51ª vez? Provavelmente não vai acontecer nenhuma mudança, vai continuar bagunçado o quarto, a única coisa que você vai conseguir é produzir estresse no menino e em você. Tem uma máxima muito usada que diz: não espere resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Moral da história, tente algo novo. Chega pro guri e diz: olha, você gosta de sobremesa?
não vai comer. Enquanto não arrumar o quarto. Uma estratégia. Onde é que eu estou tentando chegar? Identifique aquilo que está te estressando e tente algo que você ainda não tentou. Fazer diferente é difícil. Fácil é fazer do jeito que eu sempre fiz. Fazer diferente implica em sair da zona de conforto e, portanto, lidar com desconforto e assumir riscos. Fazer diferente também não é garantia de sucesso, mas continuar fazendo do mesmo jeito que você sempre fez é garantia de obter o mesmo que você sempre obteve. Então, se tem alguma coisa que está te estressando, está estressando você na sua vida, né, tente algo novo, obviamente com inteligência, com bom senso, com equilíbrio, com ética, mas tente algo novo. E para isso, repito, você precisa sair da zona de conforto, precisa lidar com o desconforto de fazer algo que você não está habituado a fazer, precisa construir coragem, porque fazer diferente significa assumir algum grau de risco, mas não existe nenhuma possibilidade de sucesso na vida sem a disposição para assumir algum risco. Muito bem, portanto, identifique o que está te estressando e tente algo novo. Animais de estimação. Meus amigos, vários estudos já confirmaram isso. Né? Tinha um médico francês chamado David Servan-Schreiber. Ele escreveu vários livros, um dos livros mais famosos dele chama-se Curar. Nesse livro ele conta a história de que, numa fase da vida dele, ele atendeu muitos pacientes com o seguinte perfil: homem de idade, viúvo, ponte safena, fez ponte safena. E quando os pacientes tinham esse perfil, era quase automático receitar, após a cirurgia, ansiolíticos antidepressivos. Ansiolíticos e antidepressivos. Por quê? Veja, o camarada é viúvo, né? Fez uma cirurgia brutal, que causa um enorme nível de desconforto, envolve enormes riscos, que vai lhe dar uma sobrevida, mas que ele não sabe exatamente de quanto é. Começam a passar pensamentos pela cabeça do cidadão do tipo: quanto tempo eu tenho nesse planeta antes de partir para o outro lado. Então, é tudo pronto para o camarada entrar em depressão ou construir um quadro grave de ansiedade. O que os médicos faziam com pacientes com este perfil, homem de idade, viúvo, ponte safena? Receitavam antidepressivos ansiolíticos. Este médico, David Servan-Schreiber, apesar de francês, o sobrenome dele era alemão, o que ele fazia? Ele dava um cachorro para o paciente. Ele chegava com um filhote de cachorro, dava para o paciente e dizia: não é uma sugestão, tá? Não é só um presente, é uma prescrição médica. Você cuida do cachorro. É evidente que o cãozinho, nos primeiros dias, corria riscos severos, né? Você convencer um homem de idade teimoso a fazer algo que ele nunca fez, né? E claro que ele fazia isso com homens que não tinham cães, né? Mas o que vários estudos, tanto do Schreiber quanto de outros médicos, mostraram? Funcionava muito melhor que os ansiolíticos e os antidepressivos. Tá? Vários estudos mostraram que a convivência com animais de estimação, em especial cães, os estudos mostram que isso funciona para outros animais de estimação, até peixe, tá? Até peixe. Que obviamente é uma criatura que interage pouco, né? Enfim, né? Mas a convivência com animais de estimação, em especial cães, libera ocitocina, baixa a pressão arterial, reduz risco cardíaco, melhora a condição imune, melhora a condição emocional das pessoas. A gente sabe que existem alguns inconvenientes relacionados a cuidar de pets, de animais de estimação, mas o resultado que eles trazem em termos de controle de estresse, de melhora na saúde física e mental das pessoas são tão importantes que a minha recomendação para as pessoas é: sim, tenha algum animal de estimação. Claro, a dinâmica da vida de cada pessoa é diferente, a pessoa viaja muito, vai deixar o cachorro sozinho uma semana em casa, não é essa a proposta, mas para todos aqueles para quem isso for possível, a nossa recomendação é: sim, tenha um animal de estimação. Existem os chamados questionários de risco cardíaco. Alguns cardiologistas construíram os chamados questionários de risco cardíaco, que você vai respondendo uma série de perguntas para saber qual é o teu grau de risco, perguntas de perímetro abdominal, etc, etc. Legal. Uma das perguntas que constam desses questionários é: tem animal de estimação? E quando a pessoa assinala sim, a pontuação dela sobe de maneira muito significativa, ou melhor, reduz muito a avaliação de risco cardíaco. Muito bem. Então, animal de estimação. O item seguinte da minha lista é micronutrição. O que eu quero dizer com isso? Existe macronutriente e micronutriente. O que é macronutriente? Lipídios, proteínas, carboidratos. Você precisa comer muito disso, senão você morre de fome. O que é micronutriente? Zinco, magnésio, vitamina C, vitamina K2, muito importante para a saúde óssea e vascular.
né? Vitamina K2, que é um vitâmero da vitamina K, do qual se começou a falar mais recentemente, muito importante no tratamento de diversas doenças. Enfim, existe carência de vitamina K2 em boa parte da população. Mas o que são micronutrientes? São os nutrientes que a gente precisa em quantidade muito pequena, mas se ficarmos sem eles, vamos ter problemas, e problemas bastante graves. Onde é que estão os micronutrientes? Não é na lasanha, não é no pão, muito menos nas bolachas e muito menos nos refrigerantes. Os micronutrientes estão nas verduras, legumes, frutas, sempre que possível, cru. Mas é lógico, cozido também. É preciso melhorar a qualidade da alimentação. Tem pessoas cuja dieta é pão, bolacha, bolacha, pão e depois uma bolachinha. Essa pessoa está viva, mas a condição de saúde dela é terrível. Ela está construindo um abacaxi lá para frente. É fundamental melhorar a qualidade da nutrição. Basta que você tenha taxas muito baixas de alguns micronutrientes para que isto produza uma condição crônica de estresse. Teu cérebro não está operando em condições normais por falta de alguns nutrientes essenciais para o funcionamento dele, e aí ele falha em vários sentidos. Um deles pode ser do controle emocional, ou seja, você começa a construir, repito, um quadro crônico de estresse por falha nutricional. Claro que tem pessoas que conseguem associar vários desses fatores. E finalmente, um tema controvertido. Na verdade, eu vou deixar esse termo controvertido para o final. Vamos falar das técnicas de resiliência que eu prometi. Okay? Então, recapitulando, resiliência é a nossa capacidade de nos recuperarmos de um desequilíbrio de maneira mais rápida, um desequilíbrio de ordem emocional, raiva, medo, tristeza, ansiedade. Muito bem. Existem centenas de técnicas de resiliência. Eu vou citar duas. Primeira delas é respiração 4x4x4. Essa é uma técnica, é um dos protocolos de resiliência dos SEALs, uma tropa de elite da Marinha Americana. Uma técnica respiratória simples e extremamente eficaz. Você se senta em um lugar e inspira pelo nariz com duração de 4 ou mais segundos. Uma inspiração lenta e profunda. Inspira pelo nariz com duração de 4 ou mais segundos. Imediatamente você inicia uma expiração pela boca com duração de 4 ou mais segundos. E repete o ciclo por 4 minutos, daí vem o nome respiração 4x4x4. Mais ou menos isto aqui. E assim sucessivamente, ok? A pessoa fica um pouquinho tonta, às vezes lacrimeja os olhos, é comum começar a bocejar, o que é um indício de relaxamento. Não se compreende perfeitamente todos os motivos pelos quais essa técnica promove uma reequilibração, mas a gente sabe que a hiperventilação altera um pouquinho o pH sanguíneo por alcalose respiratória, então sobe um pouquinho o pH do seu sangue. Essa pode ser uma das explicações. De qualquer forma, o que é inequívoco é que ao usar essa técnica respiratória cronometrada no celular, veja, a nossa percepção intuitiva de 4 segundos não dá 2. Se você fizer sem um cronômetro, a tendência é que você não faça os 4 segundos. E não tem problema se a inspiração durar mais de 4 segundos, se a expiração durar mais de 4 segundos, não pode ser menos. É muito importante cronometrar os 4 minutos no celular também, porque, repito, de maneira parecida, a nossa percepção intuitiva de 4 minutos, de modo geral, não dá 2. E você vai acabar fazendo a técnica de maneira incompleta, insuficiente, e não vai obter o resultado desejado. Mas ao utilizar esta técnica, o que acontece? Se você está ansioso ou ansiosa, baixa a ansiedade. Se você está com raiva, você se acalma. Se você está com medo, você reconstrói parte da coragem. Se está triste, você se sente melhor. Ela resolve todos os problemas do mundo? Obviamente não. Veja, militares têm defeitos e virtudes, como qualquer profissão. Mas uma das grandes virtudes dos militares é o pragmatismo. Se os SEALs, essa tropa de elite da Marinha Americana, usa isso todos os dias, não precisa criar uma junta para discutir se a coisa funciona. Ela funciona. O que eu vou dizer para vocês agora pode parecer um pouco de exagero, mas não é. Se você adotar essa técnica todos os dias, qual é o grande lance na minha avaliação? A adoção diária, sistemática, periódica, disciplinada de alguma
técnica de resiliência. Essa é uma delas. Eu uso essa técnica todos os dias, pelo menos uma vez preventivamente e mais vezes corretivamente se for necessário. Esses tempos eu me aborreci com um fornecedor, precisava ligar para ele, eu usei a técnica antes de ligar para o cidadão. Eu queria meu dinheiro de volta, consegui, mas apesar de eu achar que eu tinha razão e que ele tinha que me devolver o dinheiro, eu não podia desrespeitá-lo. Como eu estava irritado antes da ligação, o que eu fiz? Eu usei a técnica para botar minha cabeça no lugar. Não tenho o direito de desrespeitar as pessoas ao telefone. Então a técnica pode ser usada tanto preventivamente quanto corretivamente, quando por algum motivo você se desequilibrou. Chama-se Respiração 4x4x4. Entre no meu canal no YouTube, canal Alan Santana. Alan com L só, Santana com 2 N's. Tem um vídeo lá chamado Resiliência e Desempenho Profissional, em que a gente descreve a técnica como eu acabei de descrever. Okay? Muito bem. Uma outra técnica de resiliência pode parecer bem simples, mas ela ajuda muito, é o que eu chamo de comparações mentais. Tá? Eu sei que o que eu vou dizer é clichê, mas funciona. Vamos a um exemplo. O meu computador faz tempo já, graças a Deus, ele travou, tela azul. E é claro que isso aborrece a gente, eu dependo do computador para trabalhar, enfim. E é claro que eu me irritei no momento, mas imediatamente eu usei a técnica. Qual é a técnica? Compare com outra situação. Tem pessoas que o que travou não foi o computador, foram os rins. Ela depende de hemodiálise a vida inteira. Agora chega, a não ser que faça um transplante, ok? Enquanto não fizer um transplante, está na fila do transplante fazendo hemodiálise toda semana, 2, 3 vezes. Chega para o camarada que depende de hemodiálise, cujos rins estão travados, e pergunta se ele quer trocar com você. Trocar, ele fica com a tua máquina travada, você pega a dele boa e vocês trocam de rins. Então eu sei que o que eu estou dizendo é bem clichê, mas quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente evita de fazer drama em relação às dificuldades que estamos vivendo, colocar uma lente de aumento na frente do problema que eu estou vivenciando. Obviamente eu não vou dizer que bom que meu computador travou, não é essa a ideia, mas não construir drama, não fazer vitimização, não tornar o problema maior do que ele é. Nesse exato momento, tem pessoas num leito de hospital, o médico deixou do lado dele um documento para ele decidir quando assina, é uma autorização para amputação. Desculpe se eu fui muito dramático, mas a maciça maioria de nós está muito melhor que essa pessoa. Então a ideia é, quando eu me comparo com outras pessoas e outros dramas que as pessoas estão vivendo, eu não vou amplificar, não vou me vitimizar, e construir níveis de estresse desnecessariamente altos por conta daquilo que eu estou passando ou vivenciando. Eu me torno mais resiliente através dessas comparações mentais. Muito bem. Então, uma das estratégias ou uma das técnicas de resiliência é a respiração 4x4x4, a segunda é essas comparações mentais. Pessoal, eu quero passar alguns avisos agora, depois dos avisos ou durante os avisos, quem quiser manda alguma pergunta ou comentário. Primeiro aviso, eu publiquei 4 livros, um deles é sobre inteligência emocional, está temporariamente indisponível, Equilíbrio para uma Vida Melhor. O outro livro chama-se A Equação do Sucesso, tem na Amazon, A Equação do Sucesso, Alan Santana. O outro livro chama-se Disciplina, o Caminho da Vitória, sobre construção de disciplina pessoal. Quem tiver interesse no livro, me manda um WhatsApp, eu já vou deixar meu telefone nas mensagens aí. Custa R$ 39,90, frete gratuito para qualquer lugar do Brasil. E o outro livro chama-se Tempo e Sucesso, é sobre gestão do tempo, também custa R$ 39,90, frete gratuito para qualquer lugar do Brasil. O outro aviso que eu quero passar para vocês é que no dia... eu tenho 4 cursos online previstos agora para os próximos dias. Repito, daqui a pouco eu vou botar meu contato aí. Quem quiser mais informações sobre esses cursos, só me mandar uma mensagem. Não esqueçam também de nos acompanhar no canal no Telegram, chama-se Canal Alan Santana. Quem quiser me manda uma mensagem de WhatsApp ou de Telegram nesse telefone que eu vou deixar. E eu mando para vocês o link também para nos acompanhar aí nas redes sociais e estar sempre ciente da agenda de cursos. O primeiro curso que eu vou ministrar agora, esse mês ainda, no dia 20 de fevereiro, chama-se Sharp Mind, Mente Afiada. É um curso voltado ao desenvolvimento das habilidades neurológicas, curso online, 4 horas. Qual é a intenção? Aumentar a velocidade e profundidade de raciocínio, aumentar a concentração e foco, melhorar memória, melhorar criatividade. Tudo baseado em exercícios de uma área de atividade chamada neuróbica, exercícios que a gente adiciona ao cotidiano e que aumentam o nosso potencial neurológico, nossas capacidades mentais. O curso chama-se Sharp Mind, é um investimento baixo, quem quiser me manda
a mensagem, a gente encaminha o folder para vocês avaliarem. Vai ser no dia 20 de março, das 9 da manhã às 13 horas. O outro curso que vamos ministrar agora nos próximos dias, 3 e 4 de março, Liderança Eficaz, pela Associação Empresarial de Joinville, também curso online, de 4 horas, 2 noites, das 19h30 às 21h30, Liderança Eficaz pela Associação Empresarial de Joinville. O terceiro curso no dia 6, Oratória Eficaz para apresentações online presenciais. É um curso online sobre técnicas de oratória para aplicar em apresentações tanto presenciais quanto online. Um curso de 3 horas e meia, num sábado, dia 6 de março, das 9 da manhã às 12h30. Repito, no dia 6 de março agora. Oratória Eficaz para apresentações online e presenciais. E finalmente no dia 10 e 11 de março, o curso Sucesso em Vendas, um curso da Câmara Brasil-Alemanha, comigo também, dia 10 e 11 de março, 2 noites também. Pessoal, nos acompanhe nas redes sociais, tá? Eu vou colocar aqui agora o contato para quem tiver interesse, 41991020327, ok, 41991020327, é só mandar uma mensagem para a gente. Obrigado pela presença, João Batista, obrigado, Fernando, Ivana, sempre uma alegria contar com a presença da Ivana, mas enfim, fazendo um resumo de gestão de estresse, qual que é a ideia principal? Não é algo que a gente possa ignorar, as pressões são muito grandes hoje, o que eu vou dizer pode parecer um pouquinho de exagero, mas as pessoas que negligenciarem gestão de estresse, elas têm uma probabilidade muito alta de, no médio ou no longo prazo, desenvolverem algum distúrbio de ordem neuropsiquiátrica, desde uma situação de ansiedade crônica até coisas muito mais graves. Não é minha intenção assustar ninguém, mas as pressões são muito grandes hoje. No entanto, existem recursos para lidar com essas pressões. Técnicas de resiliência, atividade física. Faltou uma coisa. O último item da lista. O último item da lista é... Muito obrigado, Juliana. A Juliana está mandando um comentário aí que já participou de cursos com a gente. Fico muito feliz. Coronel Luciano, obrigado. Obrigado. O Coronel fez uma correção para mim. O curso, eu falei 20 de março, o primeiro curso, não, é 20 de fevereiro, o curso Sharp Mind. Muito obrigado, Coronel Luciano. Estava atento aí. 20 de fevereiro, agora, sem ser esse sábado amanhã, no outro sábado temos esse curso chamado Sharp Mind, cujo objetivo é aumentar velocidade e profundidade de concentração, foco, aumentar a criatividade, melhorar memória, profundidade de raciocínio também, ok? Muito bem, o que faltou eu dizer na live, eu fiquei devendo. Pessoal, eu prometi falar de um tema controvertido, ok? Meditação. Eu sei que tem pessoas que acham que meditação é uma bobagem, e essa é uma área em que tem todo tipo de pessoa, a gente sabe disso. Tem gente séria fazendo pesquisa e trabalho voltado à meditação, e tem gente que não é séria, como em muitas áreas. Tá? Mas existe pesquisa científica que dá suporte à eficácia da meditação como técnica de equilíbrio emocional, de gerenciamento de estresse, e é claro, com muitos outros benefícios. Existem inúmeras técnicas de meditação, mas é um recurso extremamente eficaz, eu utilizo, poderoso. Aqueles de vocês que pagarem um preço, há um preço a pagar. A meditação não é algo fácil de fazer, requer bastante disciplina. Recomendo o canal da Amanda Schultz, ela fala bastante sobre meditação, tem muito conhecimento na área. Obviamente existem outros profissionais que falam sobre isso, mas meditação é sim um recurso importante na gestão de estresse. Muito obrigado pela correção, Coronel. Meus amigos, minhas amigas, mais uma vez obrigado pela sua generosa atenção. Invista tempo e esforço na gestão do seu estresse. Volto a repetir, a maioria de vocês opera muito abaixo da sua real capacidade. No momento que você conseguir reduzir os níveis de estresse, automaticamente você se torna melhor pai, melhor mãe, melhor profissional, convive melhor com as pessoas, produz melhores resultados para a sociedade, vive mais tempo, com mais saúde e mais feliz. Meus amigos, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima. Valeu, obrigado pessoal.